Já pega a Bíblia, a palavra de Deus, e abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Abre aí. Último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, no capítulo 10. Vamos dar continuidade ao estudo do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 10. Graças a Deus. Amém? Você que tem a Bíblia, a palavra de Deus, coloca a sua mão direita na palavra. Feche os seus olhos, vamos pedir direção para o nosso Senhor. Pai, fala conosco. Tudo que venha a ser falado, tudo que venha a sair dos meus lábios, venha do Senhor. Tudo que venha a sair dos meus lábios, venha direto do teu trono, Senhor. Da tua mente, do teu pensamento. Espírito Santo, revela, Senhor, o teu querer. Revela a tua vontade. Tudo que nós queremos é ouvir a tua voz, porque sabemos que a tua palavra nos traz vida, nos traz direção, nos traz salvação, nos traz livramento. Nós entregamos a direção, a revelação, tudo em suas mãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo sangue derramado na cruz. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Dando continuação ao estudo, Apocalipse capítulo 10. Fala assim, ó. Os anjos e os 7 trovões, João e o livrinho. Nessa palavra que nós vamos ler agora, depois de tudo que aconteceu, da 6ª trombeta, que os homens serão atormentados, amém? E mesmo assim não vão se arrepender na 6ª trombeta, não vão se arrepender dos seus assassinatos, da sua idolatria, da mentira, da prostituição, do pecado. Depois que acontecer isso, antes de ser tocada a 7ª trombeta, Deus ele vai revelar ao homem que ele ainda quer dar a oportunidade de arrependimento. Deus ele tem poder para destruir todos. Deus tem poder para destruir esse mundo num piscar de olhos. Mas mesmo assim ele quer dar oportunidade para o homem do arrependimento. Dar oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Como no tempo de Noé. Deus ele quis dar oportunidade para, até a palavra fala para os genros de Ló, de Noé ou melhor. E Noé procurou os genros das filhas, ou melhor, de Ló, quando Deus foi destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E a palavra fala que eles pensavam que ele estava louco ou maluco, porque eles estavam cegos espiritualmente. Mas nós temos a revelação do Espírito Santo, nós temos a revelação da palavra de Deus, e tudo que o Senhor Jesus falou tem se cumprido, as profecias têm se cumprido. E tudo que está escrito no livro de Apocalipse, que significa a revelação de Deus, vai se cumprir. E no capítulo 10 fala que descerá um anjo do céu. E na sua mão um livrinho. O livrinho será entregue ao apóstolo João. E esse livrinho significa a palavra e os pensamentos de Deus. Deus ainda quer aliança com o homem. Deus ainda quer dar oportunidade para que o homem se arrependa dos seus pecados e seja salvo pela graça, pela misericórdia dele. Apocalipse capítulo 10 fala assim, ó. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas
Ele vai dar ordem ao seu anjo. Ele descerá do céu. E na sua mão o livrinho aberto. E ele vem trazer uma mensagem de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Sabe que quando nós recebemos uma mensagem, um exemplo de um juiz, uma intimação, algo desse tipo, nós damos respeito e obedecemos, mas a palavra fala que na mão desse anjo, esse anjo que estava na presença de Deus, ele vem trazer a mensagem direto dos céus, direto do céu para os homens, para nós, que somos sempre seres mortais, que nós passaremos como uma neblina. Passaremos como uma neblina. Amém? Deus é maravilhoso. Deus é bom. E a palavra de Deus fala. Fala assim, ó. Versículo 3. Para os 7 trovões, eu ia escrever, mas eu ouvi uma voz do céu dizendo: guardem em segredo as coisas que os trovões. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos que prestar atenção em tudo que está acontecendo, igreja. Nós temos que despertar do sono espiritual. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe o diabo te distrair com as coisas deste mundo. Não deixe o diabo te cegar, não. Nós temos que viver pela fé na palavra do nosso Deus. O mais importante da nossa vida é a revelação que o apóstolo João está falando aqui, que a palavra fala do livro aberto. A palavra fala que o anjo, ele pisou um pé no mar e outro pé na terra. Levantou as mãos dos céus e jurou por aquele que fez todas as coisas, os céus e a terra e tudo que há, que a palavra não vai se demorar, não vai demorar a se cumprir. Olha, o que Deus prometeu não vai demorar a se cumprir, igreja. Se apega a Deus, se arrependa dos seus pecados, aproveite a oportunidade, como esse ano de 2021 está terminando, faça uma análise da sua vida. O que você fez nesse ano que está se passando? Faltam poucos dias para o ano se acabar, mas será que você fez uma aliança com Deus? Você abandonou todos os pecados? Você ainda tem vivido um evangelho, uma fé sem compromisso? Você tem ido na igreja quando você sente vontade? Aproveite a oportunidade que Deus dá. Nós temos que aproveitar a oportunidade enquanto é tempo. Nós temos que invocar o nosso Deus enquanto Ele está perto. Peça perdão dos seus pecados. Deus ainda quer dar uma aliança. Quando Deus, esse anjo do céu vai descer do céu e disse, ele estava envolto num arco-íris, numas nuvens. O arco-íris significa aliança, compromisso, que Deus ele quer fazer com o homem. Deus quer fazer compromisso e aliança com o homem. Não há nada mais importante na nossa vida do que a salvação da nossa alma. O que é mais importante do que a salvação? Você lembra da parábola do homem rico, que ele pensava com ele, olha, a minha plantação vai colher com fartura, e os celeiros que eu tenho é pequeno. Ele pensou com ele, eu vou destruir os celeiros pequenos, eu vou construir os maiores. Mas a palavra fala que uma voz do céu falou com ele, louco, hoje pedirão a tua alma, o que você dará em troca da sua alma, o que você tem preparado, para onde que você vai? Você vai para o céu, para o inferno. É isso que nós devemos preparar, meditar. Sabe que
Quando nós paramos para analisar o que tem acontecido neste mundo, igreja, o homem tem caído na apostasia, o homem tem negado a fé em Cristo, tem negado que aquele que entregou a sua vida por amor. A palavra fala que ele se esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de servo. Ele não se tornou como Deus, como ele é, o Criador. Deus não é criatura, Deus ele é o Criador. Ele se esvaziou, ele se esvaziou a forma de humano, de uma criança, de um feto, e se alojou na barriga de uma mulher, de Maria. Se humilhou e fez esse mundo ser desprezado, mas ele não cometeu pecado. Mas no final da sua vida ele morreu como se fosse um pecador, uma pessoa que cometeu pecado. Mas a palavra fala que Deus agradou ao moê-lo, porque ele vai dar a sua recompensa. A recompensa é nós, a recompensa é a igreja. Nós somos a igreja, nós temos que aceitar o Senhor e nos humilhar e sermos Ele até o fim da nossa vida, até o último respiro da nossa alma, do nosso corpo, do nosso pulmão. Ser fiel a Deus até o fim. Deus quer que nós sejamos obedientes à sua palavra. Deus quer filho. Deus quer que sejamos filhos de Deus. Continua na palavra e Deus fala assim, ó. Versículo 8. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai. E estou num livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois ao anjo, dizendo-lhe que me desse um livrinho. Ele então me falou: toma e devora. Certamente ele será amargo a teu estômago, mas na sua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Que coisa maravilhosa. O apóstolo João chegou diante do anjo, um anjo forte, poderoso. Pegou na mão dele o livrinho. E o anjo falou assim, ó, devora ele, come ele. Ele comeu. Quando ele comeu, na boca dele era doce como mel. Mas quando desceu pelo estômago, se tornou amargo. Mas não só isso. Quando ele comeu, o anjo falou para ele: olha, é necessário que você profetize, que você anuncie a palavra, que anuncie o evangelho de salvação para todos. O que está escrito aí? Versículo 11. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Tudo que Deus quer é que nós venhamos se alimentar da palavra, porque o evangelho traz salvação. Muitas vezes o evangelho traz amargura. Amargura o quê? Para aquelas pessoas que não querem aceitar a palavra de Deus. É duro. É duro aquela pessoa que, como o Senhor Jesus falou, olha as palavras do Mestre, do Messias, do Senhor. Aquele que quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Olha que palavra forte. Quem quer ser discípulo do Senhor Jesus tem que negar tudo. Negar as vontades da carne, negar as vontades do mundo, negar o amor ao dinheiro, negar tudo que aos olhos desse mundo é certo, mas aos olhos de Deus é errado. Abandonar o pecado, tomar a cruz, negar e seguir a palavra do nosso Deus. Que coisa maravilhosa. A palavra de Deus nos dá revelação, nos dá direção. Lembra disso. Tudo que Deus quer é que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Pode fechar a Bíblia, a palavra. Tudo que Deus quer é que nós venhamos nos arrepender de tudo que nós temos feito que tem entristecido o Espírito Santo. O que Deus quer que é isso. Peça perdão pelos seus pecados. Faça uma reflexão desse ano que está terminando, esse ano de 2021. Você vai fazer um voto com Deus que esse ano novo que vai se iniciar, ano de 2022, você vai se apegar mais a Deus. Você vai fazer uma aliança com Deus. Você vai segurar firme nas mãos de Jesus até o fim da sua vida. Aproveite a oportunidade, aproveite enquanto há tempo, porque a palavra, como o anjo falou,
o que ele disse, o que está escrito, não vai demorar. E a palavra é certa, ela vai se cumprir. Diga glórias a Deus. Já pega um copo com água. Pegue algo que você quer que seja consagrado, uma peça de roupa do seu familiar, carteira de trabalho, documento. Tudo vai ser consagrado e vai ser ungido pela fé. Eu creio nisso. Pega um copo com água, fecha os seus olhos. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus de Israel, Deus dos cristãos, de Paulo, de Silvio, de Estevão, Deus de Pedro, Deus dos apóstolos. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos por isso, Senhor. Que a semente que foi plantada no nosso coração, ela venha dar muito fruto. Que cada dia venhamos, Senhor, nos esvaziar de nós mesmos, o exemplo que o Senhor nos deu, e nos apegarmos mais e mais ao Senhor. Senhor, perdoa-os pelos nossos pecados, porque tudo que nós fizemos que entristeceu o Senhor. Que esse ano que se inicia, Senhor, que está se chegando, esse ano de 2022, seja um ano novo, Senhor. Um ano de novidade de vida. Um ano que nós vamos nos apegar mais ainda ao Senhor. Um ano que nós vamos ler mais ainda a Bíblia, que vamos jejuar mais, que vamos orar mais, que vamos nos consagrar mais ao Senhor. Senhor, abençoa o teu povo. Que o teu povo seja grandemente abençoado. Consagra essa água, Senhor. Quem beber dessa água, beba do santo remédio em nome de Jesus. Todos bebam da água. Graças a Deus.